sofrido. Também no estudo bíblico, quando os irmãos recebem o estudo bíblico, também tem um pouquinho dessa temática. E nós vamos ver aqui o propósito da vida humana. Qual é o propósito da vida humana? Os sábios, os filósofos, sempre se perguntaram: para que eu estou aqui? De onde vim? Para onde vou? Como que um feto consegue se formar dentro do ventre materno? E a vida? Que mistério é essa vida? Será se existe vidas em outros planetas? Será se estamos isolados aqui? São tantas interrogações que os filósofos levantam. Mas a Bíblia, aleluia, a Bíblia nos mostra um norte, um caminho. O papel da filosofia é causar mais dúvida nas pessoas, mas o papel de Cristo é dar certeza da salvação a cada um de nós. Então nessa noite nós vamos ver isso, o propósito da vida humana. A origem do homem. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Muito conhecido o versículo, mas é bom testificar. Primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27. Quem pegou, leia comigo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A origem do homem é quem, irmãos? Deus. Na ciência nós vemos duas correntes. Uma corrente que acredita que o homem ele veio de ancestrais comuns. E essa corrente é uma corrente chamada de evolucionismo. A outra corrente é o criacionismo, que acredita que veio de Deus, criado do pó da terra, do barro. Entre essas duas teorias, nós conseguimos ver coisas que entram em semelhança, que nós não conseguimos, que muitos não falam. Se para a outra forma que os filósofos falam, que o homem veio do ancestral comum, que o primeiro átomo de vida a existir foi do átomo de água. A partir da água, a vida passa a existir da água. Na vida marinha, não é de se admirar que nós encontramos semelhanças quando se fala que o homem é feito do barro. Irmãos, para fazer o barro é pó puro, irmãos? Não. Precisa de quê? Água. Precisa de água. E quando nós vamos ver no nosso sistema, no nosso corpo, nós vamos ver aqui o que tem ferro, tem cálcio, tem tudo que tem na terra. Até as nossas cores, né? A cor da nossa pele é semelhante à cor da terra. Tem várias tonalidades de cores de terra, assim como também tem várias tonalidades de cores de pessoas, conforme a sua semelhança. Mas o material que ele usou para fazer o nosso corpo foi o barro, foi o pó da terra. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Aqui tem uma luva. Tem aquela explicação básica que os irmãos dão, né? A luva foi feita à imagem e semelhança da mão. Ela foi feita para conter os pés? Não. Foi feita para conter as mãos. A luva tem expressão sem a mão? Não. Ela precisa da mão
para ter expressão, para ter vida. Efésios mostra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. As pessoas que não têm Jesus estão mortas, estão sem expressão, estão sem vida. Quando nós recebemos a vida de Deus, nós passamos a ter expressão. Agora Cristo é o nosso conteúdo e se expressa por meio de nós, seus filhos. Aí então a pessoa, Deus. Deus quer entrar no homem. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Certo? As partes do ser humano. Vamos ler Gênesis capítulo 2. Senhor Jesus. Pode ler, por favor. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em sua narina o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quem é você? Alma vivente. Você sem uma alma não vive. Você é alma vivente. E aqui está mostrando 3 pontos onde nós vemos também o pó da terra, de onde foi feito o nosso corpo, né? Nosso corpo veio do pó e voltará a ser pó. O fôlego de vida é o Espírito, porque ali foi o sopro de Deus. Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é o Espírito. Embora no Antigo Testamento o Espírito era mais exterior. Os homens de Deus tinham contato com Deus mais face a face, mais exteriormente. Moisés viu a sarça ardente, a glória do Senhor era mais exterior, frente a frente. Mas Deus tinha soprado no ser humano o Espírito, o sopro de vida. Mas por que durante todo o Antigo Testamento o Espírito ficou amortecido? Por causa do pecado. Então esse fôlego de vida ficou lá intacto, porque o pecado tinha danificado isso. Foi o primeiro lugar que foi danificado pelo pecado, foi o Espírito. Por isso que no Antigo Testamento não encontra passagem de falar andai e viver no Espírito. Não, porque o Senhor veio até nós depois da sua morte e ressurreição, se tornou o Espírito que dá vida para habitar dentro do nosso espírito. Alma vivente é a nossa alma, certo? Onde está as suas mentes, vontade, emoção, é você, é o seu caráter, é a sua personalidade. A alma é você. O corpo sem alma se torna algo inanimado, algo sem vida. As partes do ser humano. Vamos ler agora Tessalonicenses capítulo 5. Nós vimos corpo, alma e espírito. Agora nós vamos ver. Nós vimos agora vamos ver Pai. Essas partes do Novo Testamento. Antes de a gente perguntar às pessoas onde é que Deus habita em você? As pessoas falam, no coração. Deus habita no meu coração. E se arrancar o seu coração? Muitas pessoas precisam fazer transplante ou alguma cirurgia, alguma coisa. Deus está no coração? Não, o lugar de habitação de Deus é o seu Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, irmãos. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui falando corpo, alma e espírito. E ainda para conservar íntegro. Certo? Então, no nosso corpo, nosso ser, todo o nosso ser, existe o corpo, que é para tocar os bens materiais, as coisas do mundo físico, as coisas visíveis. Existe a alma, que é o mundo psicológico, aquilo que você não consegue ver. E tem o espírito, que é a mais profunda. Para lidar com os problemas do corpo, nós temos os médicos, dermatologistas, etc. e tal. Para lidar com os problemas da alma, psiquiatra,
e psicólogo. Pastor, pastora, lidar com o problema da alma. Evangelista, lidar com o problema da alma. Obreiro, lidar com o problema da alma. Porque na igreja é normal aparecer pessoas com um problema com o outro. E aí vai encontrar quem? Conversar com quem? Com o seu pastor, com sua pastora, com o irmão responsável. E aí, Deus dá sabedoria a esses líderes para estar orientando. Tem também a parte espiritual, onde só Deus pode penetrar e resolver as coisas lá. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Aquilo que o homem está decretado, não tem mais cura, não tem mais jeito, Deus faz, mas segundo o teu querer, não é segundo a nossa ordem. Tudo é segundo o propósito de Deus. As partes da alma: mente, emoção e vontade. A mente, essa parte vermelha, é o intelecto, pensa, calcula, raciocina, analisa. É a parte líder de sua alma. A mente, por isso que muitos versículos falam: a mente posta na carne dá para a morte. A mente posta no espírito gera vida e paz. Se você não tem tido paz, se você está em atormento, é porque ainda não aprendeu a fazer esse exercício de colocar a mente no espírito. Porque o Senhor fala que se nós colocamos lá, nós temos vida e paz. Emoção. Emoção, essa parte laranja, abóbora, como quer entender, eu estou enxergando essas cores. Humor, amar, odiar, gostar, detestar, sentir-se bem, sentir-se mal. É a parte dos sentimentos, certo? E a vontade, que é a que dá carga, né? Onde você tem encargo, disposição, decidir, escolher, agir, desejar, deliberar. Então essa é a parte da alma. Irmãos, a alma é importante, irmãos. A alma é importante. E o pecado veio corromper logo a alma. Uma fala muito peculiar entre nós é vida da alma. E essa vida que está dentro da vida da alma é o pecado, que nos impulsiona a fazer aquilo que não queremos, ou entre aspas, fazer aquilo que nós queremos mesmo, porque nossa alma quer pecar. Que nos impulsiona a levar o pecado, porque existe um pecado. Paulo viveu esse dilema: o que eu quero fazer, isso não faço, mas o que eu não quero, isto faço. Desaventurado o homem quem sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Talvez estamos passando por situações como essa, onde precisa de uma decisão, de uma disposição. Eu tenho que ter disposição para colocar minha mente no espírito ou na carne, porque o pecado começa aqui e depois desenvolve para a prática. As partes do espírito: consciência, comunhão e intuição. A consciência é a parte que está de porta aberta para a alma, porque tem uma divisa muito próxima, uma linha muito próxima. Aqueles que ainda não têm o Espírito de Deus ainda têm a consciência. Se as pessoas não usassem a consciência nesse mundo, o mundo estaria 10.000 vezes pior, porque tem pessoas que não têm a salvação ainda, não tem Deus no seu espírito, mas são muitos educados, são muito conscientes, só precisa o quê? Receber Jesus, mas ajuda para uma contribuição de uma boa sociedade. A intuição é quando você pressente algo que está acontecendo. Você não consegue dormir de madrugada e o Senhor te faz lembrar de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma situação, e você começa ali a interceder por aquela coisa. O que te leva a lembrar é a intuição. E o que te leva você a entrar em contato com Deus é a comunhão. A comunhão é o elo entre você e Deus. A corrupção do homem.
Romanos capítulo 5, versículo 12 fala, vamos ler aqui? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aquela conversa, não pregue para mim não, porque, pregue para aquele que é maconheiro, pregue para aquele porque é bandido, alcoólatra. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A diferença é o seguinte, é porque o meu pecado é diferente do dele. Eu não tenho pecado de beber, não tenho pecado disso ou daquilo, mas tenho pecado. Isso me coloca numa situação de respeitar o próximo, de não estar julgando o próximo, de estar acolhendo e evangelizando, prestando a assistência. É dessa maneira que o servo de Deus deve fazer, porque todos nós pecamos. A morte entrou, e uma coisa ruim é a morte. Se a morte física é ruim, irmãos, a dor da perca é ruim, dolorosa, imagina a morte espiritual. Imagine só a morte espiritual, de você tentar falar com Deus e Deus nada de te ouvir, nada de resposta, de você não sentir nada. Isso é morte espiritual. É a pior morte que existe, porque da morte espiritual você vai estar na perdição eterna. A morte do corpo, às vezes é só a morte do corpo, porque já foi salvo. Vai ter a ressurreição e vai ressuscitar para a vida eterna. Mas aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, estão mortos espiritualmente, essa é a pior morte. E o que só pode ressuscitar é a vida de ressurreição, a vida de Deus. Corrupção do homem, a carne, tá no o corpo, que nós chamamos de carne, né? Alma, ego. E o espírito amortecido, o pecado causou isso. O ego é aquela questão de você não querer estar debaixo de ninguém, de você não se humilhar. Isso acontece muito entre marido e mulher. Um tem que ter a brecha, porque se os dois continuar a bater boca, não se calar, vai ser pior. Porque ninguém quer estar embaixo de ninguém quando o ego está aflorado. Porque no ego, característica do ego é o seguinte, é querer ser melhor, estar sobrepondo a outra pessoa. Isso não é somente no casamento, é porque o casamento é uma relação muito próxima, né? É onde as pessoas são tratadas para reinar no mundo que há de vir. Não é fácil lidar com o diferente, não. E muito, o casamento é onde tem afloramento de ego. E o espírito amortecido, né? Muitas vezes nós podemos estar morno no espírito. Nós temos que exercitar o espírito. A Bíblia diz, enchei-vos do espírito. Amém. Se nós não exercitarmos o espírito, mesmo tendo a vida de Deus dentro de nós, é como se o espírito estiver amortecido. Não tem expressão nenhuma. Você não quer evangelizar, você não quer orar, você não quer ler a Bíblia, você não quer ouvir a palavra de Deus, você não quer fazer nada para o Senhor. Isso é um espírito sem vigor, amortecido. Vamos ver aqui. Grande conflito no interior do homem. Romanos 7, versículo 14 a 24, não precisa ler por causa do tempo. Depois os irmãos notam aí e lê. Lá vai falar sobre a escravidão do pecado, o pecado que habita em mim, o pecado que habita em mim, a lei da minha mente, a lei do pecado. Quem me livrará do corpo desta morte? Aquele versículo que eu tinha falado. Porque existe o quê? A escravidão do pecado. Hoje nós podemos dizer, eu sou livre. Mas se nós ficarmos na questão da caducadência da letra, na questão da carne, não somos livres, somos prisioneiros da carne. Hoje eu posso dizer, nós somos livres no Espírito, porque o Senhor nos chamou para a liberdade. Acontece muito de no mundo as pessoas estar dizendo, coitado, tão jovem, buscando a Deus, tanta coisa para fazer, festa, bebida, uísque. Meu irmão, tanta coisa,
As pessoas falam isso como se fosse a melhor coisa do mundo. Irmãos, eu vou falar para vocês, não é a melhor coisa. A melhor coisa é reinar com Cristo no mundo que há de vir. Amém. A melhor coisa é viver a vida da igreja de maneira alternativa, onde você pode pular, se alegrar, praticar esporte, sem se corromper, sem ter nada que venha corromper também a sua alma e sua integridade. Irmãos, o mundo tem um curso, mas nós podemos fazer a diferença vivendo alegre, mostrando para os nossos colegas que ainda não têm a vida do Senhor, que viver para Cristo vale a pena. Amém. Você tem que ter firmeza no que você está decidido, porque se você for um crente pelar, pecar, nunca você vai conseguir uma alma para o Senhor. É mais fácil você ser arrastado pelo mundo, pela sutileza de Satanás, do que você arrastar gente para a igreja. Uma alma para se conquistar não é fácil, porque é o Senhor que ganha. Mas o Senhor precisa de quem? De mim e de você. A lei de Deus, a lei da mente, a lei do pecado. Principalmente, a lei da mente e a lei do pecado, que estão uma entrelaçada na outra. É que a lei da mente é que leva a pessoa a ter essas curiosidades mesmo, né? De onde vim, para onde veio, de onde vim, para onde vou. Perdão, gente. E também leva até algumas confirmações, certo? Ultimamente tem surgido várias ideologias contra a família. Irmãos, olha só. Nossa esperança não se limita a esta vida, mas nós somos um povo separado. O Senhor tem nos dotado de palavra, de vida e de espírito. Nossas decisões devem ser tomadas no medir do espírito. Seja que curso você vai fazer, qual trabalho você vai trabalhar, aonde você vai estudar, os meios onde você deve estar. Decisões, a questão, por exemplo, todo tipo de decisão. Você tem que primeiro priorizar os seus valores. Porque se você não priorizar os seus valores, você não está colocando a fé em primeiro lugar. Está colocando outras coisas. Economia. Colocando outras coisas que são terrenais, que são passageiras. A Bíblia diz, passa o homem como a sombra. E em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem o levará. Libertação. Vamos ler todos esses versículos aqui? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Qual lei que nos livrou? Do Espírito e da vida. Quando você recebe esse Espírito, ele nos livra e nos liberta de tão grande aprisionamento. O caminho da salvação. Deus, Ele entra no Espírito, quer ganhar nossa mente, vontade, emoção, nossa alma e partir pelo corpo, e partir ganhando o corpo. O caminho da salvação. Crê no coração. Romanos 10 fala que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Primeiro você tem que crer com o coração. Se você crer com o coração, você vai confessar com sua boca. Não é o coração que bombeia sangue, é o coração, sua mente. Mente é o mesmo que coração. Deus te deu livre-arbítrio para você escolher. Confessar com a boca. Se você crer, você tem que confessar com a boca. Se alguém chegar e perguntar para você, fulano de tal, você é crente? Se você tiver vergonha de dizer que é crente, você não creu verdadeiramente no Senhor. Se você dizer, eu sou crente, graças a Deus, e não aconteceu, pela misericórdia do Senhor, e é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, você precisa provar. Faça logo um comercial de ser crente. Porque no mundo as pessoas fazem comercial para as coisas do mundo. Ah, rapaz, a gente bebeu até se acabar, e trata como se fosse uma coisa tão boa. E por que nós hesitamos em dizer as coisas boas que nos acontecem?